Girassol, Jornal Sexta-feira, boa noite. Camionistas, associação promete paralisar serviços em cabina e Zaire a partir do dia 24 do mês em curso. Contrabando de combustíveis, PGR confirmou hoje envolvimento de responsáveis públicos no crime. Semana de baixa na comercialização do Brent. Petróleo continua a ser comercializado abaixo dos $65 o barril. Situação da cólera no país. Mais 10 pessoas morreram nas últimas 24 horas. 197 novos casos foram registados. 50 anos da independência nacional. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. No mercado energético, o petróleo caminha para um fecho de semana em baixa nos mercados internacionais. O Brent, produto de referência para as exportações angolanas, continua com o preço abaixo dos $65 o barril. As bolsas abriram nesta sexta-feira com preço em $63. A diferença em relação ao preço médio aprovado no OGE é de menos $7. O preço do barril do petróleo Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, continua em queda e fechou nesta sexta-feira a ser comercializado a $63 o barril. $8 abaixo do valor que o governo inscreveu no Orçamento Geral do Estado 2025. O anúncio da imposição de tarifas sobre produtos importados pelos Estados Unidos da América está a empurrar a economia mundial para o caminho da recessão e arrastar para o fundo do poço, sobretudo países em desenvolvimento dependentes da exportação de commodities. É o caso de Angola, que se depara com uma queda substancial do preço do barril do crude nos mercados internacionais e que está altamente dependente de financiamentos externos a garantir este ano para pagar dívida e executar o orçamento anual. A principal consequência para Angola nesta crise comercial entre os Estados Unidos da América e a China é a queda do preço do barril do petróleo, o que coloca maiores perspectivas de uma recessão a nível mundial, o que retrairá a procura do produto. Especialistas angolanos defendem que esta imposição de tarifas de Trump sobre as exportações angolanas para os Estados Unidos da América não terá impacto direto sobre a economia nacional, mas os efeitos colaterais sobre o impacto na economia mundial são alarmantes. Esta atitude está a levar a uma recessão mundial e, ao levar a uma recessão mundial, a atividade vai baixar, o consumo de petróleo baixa e o preço do petróleo baixa naturalmente e já está em $60. E é por esta via que nós somos muito mais prejudicados. Sim, mas os Estados Unidos hoje já não é um maior cliente. O maior cliente é a China para a regularização dos nossos débitos de financiamentos chineses. Mesmo a Índia hoje provavelmente já importa mais do que os Estados Unidos, mas temos sempre lá nossa porção. Agora, aí que temos de estar preocupados porque a cotação de petróleo, pela política do Sr. Presidente Trump, o petróleo está a baixar, porque ele quer baixar as fontes, aquilo que são as energias, para a América ser cada vez mais competitiva. Porque se ele não baixa o custo de energia, a América não será tão competitiva para entrar cada vez mais nas exportações. Apesar da queda do Brent, o especialista em petróleo José Oliveira entende ser muito cedo para se falar de uma possível revisão do Orçamento Geral do Estado e atira esta intenção para o segundo trimestre, caso o preço do petróleo permaneça abaixo do valor inscrito no documento. Nós temos o orçamento a 70 e estamos um bocadinho habituados de que temos conseguido sempre mais um bocadinho que aquilo que está previsto. O ano passado tivemos mais 1 bilhão e pouco de impostos do que aquilo que estava previsto. Nós no primeiro trimestre estivemos bem, tivemos uma média acima de 70. Este mês não vamos ter essa média acima de 70, quase de certeza, e vamos ver como é que evolui em maio e em junho. Não se revê o Orçamento Geral do Estado porque acontece um mês ou dois. Quando se vir os resultados do trimestre, do segundo trimestre, se a média do preço do petróleo for abaixo de $70, então aí sim
é que se deve pensar, isto é a minha opinião, é que se deve pensar numa revisão do Orçamento Geral do Estado. Vale lembrar que na última quarta-feira, os Estados Unidos da América impuseram uma tarifa de 125% para os produtos importados da China e deu pausa de 90 dias na aplicação de tarifas para outros países. A Associação dos Camionistas de Angola promete paralisar as atividades nas províncias do Zaire e Cabinda a partir do dia 24 deste mês. Isto se as autoridades não se pronunciarem até o dia 21 sobre o caso dos caminhões retidos no Zaire. A decisão saiu de uma conferência de imprensa realizada hoje aqui em Luanda. A Associação dos Camionistas de Angola prevê em paralisar os serviços nas províncias de Cabinda e Zaire a partir do dia 24 deste mês. Segundo o presidente da classe, Sabino Silva, em causa está a apreensão de mercadorias por parte das autoridades locais, que já dura há mais de 2 meses. Estamos a dizer, desde o ano passado, estamos a falar mais de 4 meses, que temos camionistas e caminhões que estão presos lá no Baza Congo e de uma forma injusta, porque há camionistas que foram presos com o tape vazio. Há camionistas que de facto, há caminhões que foram presos que não têm esse tape. Então são apreensões injustas, porque a TROMA, a Associação dos Transportadores de Mercadoria, o mês passado esteve lá com os advogados para aferir essa situação. E junto da Procuradoria do Baza Congo, entendeu-se que os elementos estavam presos de uma forma injusta. Então, até este momento, o governo não dá as viaturas nem os presos. Então, nós estamos a realizar esse encontro para que no dia 20, se assim não ser efetivo, nós fizemos uma paralisação total para aquela província. E caso o governo daquela província não permitir o diálogo até aos dias 20, então as províncias de Cabinda e Zaire não vão receber as mercadorias. Sabino Silva realça também as despesas altas para a manutenção dos caminhões, que não vai de encontro à realidade dos preços para o frete de 20 e 40 pés. Olhamos aqui nas estruturas de custo, não é? Estamos a dizer que os caminhões são aqueles que transportam mercadoria a todos os pontos e eles usam o combustível de uma forma massiva. E quando sobe o combustível a 50%, também há necessidade de aumentar 60% aquilo que é os fretes. Estamos a falar 50% para o frete de mercadoria e estamos a falar 15% para a compra de matérias subsalentes. Porque nós sabemos que os caminhões têm pneus que furam, têm baterias, tem outros elementos que é necessário ser reposto. E com a subida de combustível, nós sabemos que uma vez que o mercado é flutuante, e automaticamente todas as coisas tendem a subir. E neste caso, o último consumidor final paga. Mas nós apelamos sempre ao Estado para ter sempre calma nesta posição, porque estamos a viver momentos difíceis aqui no país. E o presidente da Comissão Executiva da Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola, Antônio Gavião Neto, realça que só o ano passado, perto de 40 milhões de kwanzas foram gastos em combustíveis em apenas 5 caminhões, números que poderão duplicar este ano com o reajuste do gasóleo. 38 milhões de kwanzas foram gastos para reabastecer todo o ano 5 caminhões. Agora imagine as empresas que têm 200, 300, de 100 caminhões a 300 caminhões, o custo em combustível que eles tiveram o ano passado. E este ano já fizemos algumas contas, ou seja, a contabilidade das nossas empresas já fizeram a planificação de gasto de combustível para o ano de 2025, para 5 caminhões, como é a amostra, anda à volta de 57 milhões de kwanzas. Quer dizer, isto só a balança de combustível. A Associação dos Camionistas de Angola congrega mais de 3 mil associados representados até o momento em 19 províncias do país. E agora olhamos para a informação referente à evolução da cólera no país. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, mais 10 pessoas perderam a vida pela doença, sendo 4 na província de Luanda, 3 na província de Benguela e 2 na província do Kwanza Norte e ainda uma na província do Icolo-Ibengo. No mesmo período, foram notificados 197 novos casos da doença. O total cumulativo de casos chegou a 11.731. Luanda, com 4.903 casos, continua a ser a província mais atingida pela epidemia. A seguir está a província do Bengo, com 2.767 casos. Desde o início do surto, em janeiro, 448 pessoas perderam a vida.
E agora olhamos para a informação referente a esta evolução da cólera, como estivemos aqui a referir, e a olhar para os dados do Ministério da Saúde. Partimos para uma breve análise. Temos conosco o engenheiro que nos vem fazer, portanto, perceber exatamente como é que se explica esta tendência de evolução de casos da cólera. É uma breve análise, como ia fazendo referência, com o engenheiro hidráulico Francisco Lopes, é diretor do Instituto Médio de Gestão de Águas e Preservação Ambiental. Dizia eu que é das pessoas mais ideais para podermos entender aqui algumas questões ligadas a esta evolução dos casos de cólera. A cólera que, engenheiro, está agora a passar das zonas urbanas para zonas rurais onde não existem esgotos. Como é que se pode entender isso, sendo ela uma doença hídrica ligada ao saneamento básico? De princípio, obrigado, TV Girassol, pelo convite extensivo a todos os telespectadores. Bom, dizer que a cólera é uma doença que hoje faz morada aqui no nosso país e já dissemos muitas vezes que isto é em função da desestruturação do saneamento básico do modo geral. E isto, mesmo com as medidas que vêm sendo tomadas, no nosso ponto de vista, na engenharia ambiental, vamos dizer que nós temos condições para que a situação da cólera se agrave cada vez mais, se agrave à medida que o tempo for passando, independentemente de todos os esforços que se vem fazendo. Porque na gíria se diz assim, né? Quem semeia vento, colhe tempestades. E nós levamos muito tempo a semear ventos, quer dizer, a investir no saneamento, mas num saneamento sem qualidade. Portanto, o saneamento não é apenas dar água, recolher os esgotos. Saneamento é ordenamento do território. Saneamento são serviços. Se não houver, principalmente, ordenamento do território, dificilmente havemos de prestar serviço no saneamento, um serviço de qualidade. É importante que, acima de tudo, se aposte na formação de quadros de especialidade, que é saneamento, porque o saneamento é uma engenharia ligada a melhoramento da qualidade de vida das pessoas. É preciso que hajam técnicos especialistas e é para que esses técnicos especialistas possam ser, primeiro, bons dirigentes do setor, segundo, criadores de empresas que prestam serviço de qualidade. Não havendo investimento na educação de qualidade e de especialidade, lógico, a prestação de serviço é precária. E toda a prestação de serviço que se faz no saneamento básico, seja no meio urbano como no meio rural, é uma prestação de serviço precária. Engenheiro, o quadro começa a tornar-se a cada dia mais preocupante. Vamos olhar para as medidas que deviam ser tomadas assim de forma rápida, no sentido de inverter o quadro. Olha, eu não vejo medida rápida no sentido de inverter o quadro. Eu não vejo, não vislumbro. Portanto, no saneamento existem dois passos. Ou vamos atacar do ponto de vista portanto, das ciências médicas, ou vamos atacar do ponto de vista das ciências ambientais. Se for das ciências médicas, as medidas não são definitivas, são paliativas, são curativas. De acordo com o quadro atual, as medidas já não devem ser apenas curativas. Construção de hospitais, busca de medicamentos, não. As medidas devem ser estruturais. E as medidas estruturantes começam no ordenamento do território. É evidente que os resultados não são imediatos. Este não seria particularmente o caso apenas de Luanda, onde... Não, isto a nível do país, porque a desestruturação do saneamento está a nível do país. Em todas as províncias nós temos os mesmos problemas. Deficiência do abastecimento da água, deficiência na qualidade da água que fornecemos, quantidade de água posta à disposição para o consumo. Primeiro. Segundo, temos deficiência na recolha dos esgotos, no tratamento dos esgotos.
no enquadramento do sistema de recolha, evacuação, tratamento e depósito dos esgotos. Hoje, em todo o país, em todas as zonas residenciais, nós misturamos água da chuva, água de esgoto e água das indústrias. E estas águas, sem tratamento, passam pelo território habitável e vão se depositar nas zonas ribeirinhas, precisamente sem tratamento. Uma boa parte das águas que se transformam em esgoto são depositadas no subsolo, contaminando o lençol freático. E aquelas que são recolhidas são enviadas para valas a céu aberto. Portanto, isto é uma forma de escoamento dos esgotos, é uma forma de tratamento dos esgotos de modo precário e não vai contribuir para o melhoramento da nossa qualidade de vida. Há medidas em curso para inverter isso desde o início, desde janeiro. Infelizmente, algumas medidas, a gente vê obras, né? Vê obras. Infelizmente, muitas das obras no qual o governo tem gasto muito dinheiro, são obras sem qualidade técnica. Portanto, sem explicação, tanto do ponto de vista técnico, estrutural e legal. Portanto, se a gente quiser saber, sabe que o saneamento funciona com vasos comunicantes. O depositário final tem que ter comunicação com as zonas de produção. Se nós procurarmos saber quais são os vasos comunicantes entre a produção ao depositário final, nós não vemos interligação. Por essa razão é que vemos o acumular de uma quantidade de esgotos que se acumulam nas nossas zonas residenciais. E mais, por causa de não haver políticas consensuâneas na criação de redes de esgoto, estações de tratamento de águas residuais nas zonas residenciais, aí é que vemos então que somos obrigados a criar latrinas e a criar fossas rotas. A descontaminação do ambiente não seria talvez uma solução viável? Mas pode-se descontaminar o ambiente a partir de projetos cujos vasos têm comunicação. Onde a água é produzida, o esgoto, no caso, é produzido na residência, ela deve ser evacuada por um sistema próprio, que são coletores, e deve ser encaminhada por os lugares próprios, que são as estações de tratamento de esgotos. E o sistema de tratamento de esgotos não pode ser feito, as hectares, por exemplo, de forma aleatória, conforme nós vemos na nossa sociedade. Queremos construir estações de tratamento de esgoto onde? Nas zonas ribeirinhas. Isto é uma aberração. Hoje, para se melhorar o ambiente, tanto da nossa convivência, o sistema deve ser descentralizado. Quer dizer que cada zona habitacional deve ter o seu sistema de tratamento de esgotos, para que estas mesmas águas sejam depositadas em determinadas bacias de retenção, bacias essas que devem ser regidas, devem ser construídas com base numa lei de proteção de corpos hídricos. Engenheiro Lopes, há localidades sem esgotos que nessa altura já registram casos de cólera também. Como é que se pode... Lógico, por causa da contaminação do lençol freático, porque muitas dessas zonas consomem água a partir de poços, poços, sim. São zonas que, por causa da quantidade de fossas que são construídas, o lençol freático está cá em cima. Portanto, quando se contamina o solo, lógico, começamos a ter problema com a qualidade do ar que respiramos. Então, nós só não apanhamos cólera em função dos vermes que se depositam tanto nas mãos, né? Mas também a partir do ar que respiramos. E, para além da cólera, temos ainda outras doenças também que, nesse momento, não se está a fazer referência, que uma delas é a tuberculose. A tuberculose por causa da grande deficiência da qualidade de ar que respiramos. Sabe que em muitas partes da cidade de Luanda vê-se esgoto a vaguear a céu aberto. Em muitas partes, mesmo nas zonas urbanas, respira-se um ar, não é? Em que dá-se conta que há alguns gases nauseabundos que proliferam por ali. Isto por causa da desestruturação do sistema de saneamento. Portanto, o que é que se aconselha num período como esse? É preciso que hajam
entes responsáveis pela requalificação do sistema de esgoto das nossas cidades. Não estamos só a falar de Luanda. E não estamos só a falar das zonas urbanas. E principalmente das zonas rurais. Porque nas zonas rurais proliferam-se também os poços rotos. Eu não estou muito preocupado. Hoje em dia, fala-se muito de defecação ao ar livre. Mas por que estamos tão preocupados com a defecação do ar livre se os esgotos, quando se concentram mesmo nos centros urbanos, vão parar nas zonas balneares? Os esgotos circulam pelos nossos bairros. Vem aí o cacimbo. Será que com o cacimbo o quadro pode mudar? Não muda. Os casos podem reduzir? Não, no período chuvoso já é uma aberração, porque com a grande deficiência que nós temos de evacuação das águas pluviais, as águas acumulam-se nos quintais, os quintais estão cheios de... quase todos os quintais têm fossas, as águas das pluviais inundam as fossas, nós temos deficiência no abastecimento de água, quase todas as casas têm tanques de água. Ao inundar a fossa, inunda também o tanque de água, aí a proliferação tanto da cólera e outras doenças. Nas zonas rurais, idem, porque por um processo que se chama de precolação, as águas subterrâneas, as águas provenientes das fossas, vão parar aos corpos hídricos. Ora, engenheiro Francisco, eu gostaria, eu peço ao engenheiro que deixe aqui algumas recomendações para as famílias, porque há necessidade de deixarmos aqui uma mensagem preventiva, apesar do que acaba de explicar, deste problema todo. As famílias precisam tomar atitude face ao problema. Bom, o que é que se recomenda? O que pode-se recomendar são aquelas medidas que o Ministério da Saúde tem trago aqui para nós, né, como recomendação: ferver a água, lavar as mãos, etc, etc. Mas a maior responsabilidade para os técnicos. Portanto, os técnicos que estão envolvidos nestas instituições ligadas ao saneamento básico, devemos aproveitar este momento crítico que estamos a viver para nos juntarmos à classe dos políticos, a fim de criarmos forças e nos unirmos a repensarmos a nossa sociedade de hoje para o futuro. Porque o saneamento básico são ações não pensando no presente, mas a pensar no futuro. Daí, então, se a cólera no passado serviu para o surgimento de uma revolução sanitária, principalmente na Inglaterra, onde os políticos e os técnicos se uniram e começaram a criar mecanismos para superar, e hoje superaram essas doenças, também nós devemos aproveitar este momento com as ordens profissionais que existem em Angola para discutirmos esse problema, não para o presente, porque o presente já está. O presente de hoje é fruto de determinadas ações. Mas precisamos combater imediatamente o surto. Agora precisamos de fazer hoje a pensar no futuro. E então é preciso que alguém una as classes profissionais, os técnicos da área, para, no sentido, então, buscarmos solução para o futuro. Engenheiro Francisco Lopes, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Obrigado. Tem uma próxima oportunidade. Sim, senhor. Exato. Ora, e já está em funcionamento o Hospital Municipal de Caluquembe, na província da Huila, construído no âmbito do PIM. A nova unidade sanitária, completamente equipada, custou mais de 800 milhões de kwanzas, tem capacidade de 100 camas e conta com serviços de pediatria, maternidade, estomatologia, radiologia, ortopedia e também cirurgia. Já está em funcionamento o Hospital Municipal de Caluquembe, construído no âmbito do PIM. A nova unidade sanitária, completamente equipada e que custou mais de 800 milhões de kwanzas, tem capacidade de internamento para 100 doentes e conta com serviços de pediatria, maternidade, estomatologia, radiologia, ortopedia e cirurgia. Para o bloco operatório, nós vamos oferecer cirurgias mínimas seletivas. Estamos a falar de laparotomia, cesarianas, tanto que vamos aqui dar a nossa unidade. O novo hospital conta com 85 técnicos, maioritariamente jovens, que prometem
um atendimento humanizado aos doentes. Os pacientes podem esperar eficácia da minha parte, agilidade, muito amor que eu tenho a dar para eles, porque desde sempre gostei de ser enfermeira, porque eu gosto de cuidar. Né? Nós prometemos dar o nosso melhor, atender com bastante eficiência. Sentimento é de alegria e satisfação. Sinto-me muito feliz por fazer parte de uma equipa jovem. Os munícipes consideram o hospital um grande ganho para a população da região. Com este hospital tenho garantia, segurança, fé de que realmente esse hospital poderá fazer melhor daquilo que é a nossa expectativa. Facto. Vai mudar muita coisa no caso das cirurgias, outras enfermidades que antigamente só eram sempre assim transferidas para o Lubango, e o Hospital Evangélico de Caluquembe, que é um hospital privado. Nossa população está de parabéns, gostaram do novo hospital para poderem evitar a deslocação para os outros hospitais pela distância. A administradora de Caluquembe assegura que com a abertura do hospital vai melhorar a assistência médica e medicamentosa à população. Precisávamos de um espaço como esse, onde também podemos prestar os melhores cuidados de saúde para nossos munícipes. Os munícipes agradecem. Nós também, enquanto administração, sentimos que estamos a fazer a nossa parte e vamos continuar a trabalhar. O governador Nuno Maapi diz que a formação contínua de quadros para o setor da saúde é fundamental. Os recursos humanos são fundamentais para que consigamos, de facto, responder às grandes necessidades que ainda temos. Tem equipamentos, tem serviços, agora temos que valorizar cada vez mais os profissionais que cá foram alocados, mais formação contínua. O município de Hogeanda, em Luanda, acolheu nesta sexta-feira a primeira edição da Feira de Produtos do Campo e de Pescas. O evento juntou cerca de 200 expositores numa iniciativa da administração local. Estiveram patente vários produtos, numa média de 100 toneladas. O município de Hogeanda, em Luanda, acolheu nesta sexta-feira a primeira edição da Feira de Produtos do Campo e de Pescas. O evento é uma iniciativa da Direção Municipal de Agricultura, Pecuária e Pescas e tem como objetivo promover a interação entre os produtores, vendedores e consumidores, bem como fortalecer a economia local. Amélia Vandunen louva a iniciativa, mas avança que o preço do peixe está mais caro, se comparado com os meses passados. Tem de cada 2,5, tem de monte 5.000, a curvina também tem de cada 2,5, tem de monte 5.000, variadamente. A iniciativa acho boa, mas eu peço encarecidamente uma ajuda que tem mesmo que publicar ou fazer publicidade, que é para os clientes começarem a vir aqui, que é para nós poder também ter cliente e vender, porque o peixe é um produto complicado. Ele quando descongela, o gelo acaba, a pessoa levar mais assim sem gelo. Então, se fazerem a publicidade, saberem que aqui tem feira das peixeiras, das quitandeiras, e nós tivermos mais clientes para nós melhores. Com esta iniciativa, a administração local pretende contribuir para o reforço do desenvolvimento sustentável das famílias e o fomento da produção agrícola, com cerca de 200 expositoras agrupadas em mais de 10 bancadas a participarem do evento. Zinho Antônio disse que a batata doce que vende vem de Malanje, pois tem mais proteínas. A banana vende na mangongo, na mandioca. Batata verde de Malanje é melhor porque lá vem lá no mato, não é do custo, não é do produto, é da chuva. Lá é mais suave, mais bonito, mais coisa. Não tem produto nenhum, é natural. No entanto, Adelina Gomes afirma que tem comprado as frutas em Cachito, porque o preço é mais acessível. Estamos a expor nossos produtos para ver se tenha mais concorrência. Uma forma de cativar os clientes a virem comprar nossos produtos. Uma vez ou outra vou em Cachito, onde eu tenho comprado meus produtos. Bem visto que são quitutes da terra, né? São produtos mais que são melhor que os produtos industrializados. E daqui nós adquirimos a nossa saúde. Na ocasião, o administrador do município de Hogeanda, José de Oliveira Bastos, garantiu que a feira visa facilitar a comercialização dos produtos locais e não só. Tivemos a ideia com a nossa direção municipal da agricultura
em contactar as pessoas que vão buscar os produtos do campo, porque aqui esta zona do mercado dos Kwanza é uma zona em que há deposição do produto diretamente do campo. Então uma forma de fazer com que elas de facto vendam é criarmos essas feiras sazonais, que esta é uma das primeiras de muitas feiras que nós vamos ir fazendo ao longo do nosso município. Portanto, pronto, é juntar o útil ao agradável, o campo, com as pessoas daqui, bem dizer, da zona urbe, para poderem comercializar os seus produtos aqui de forma ordeira, de forma controlada. Ernesto Muxito tirou o dia para fazer compras e disse que os preços estavam acessíveis. Achei muito interessante, eu estava de passagem e eu vi essa feira, pronto, gostei, eu parei para fazer compras. Então eu ia fazer as compras para levar para casa. São acessíveis também, os preços não fogem muito das senhoras. Eu estou habituado a comprar fruta, os preços são os mesmos. E 75 expositores participam da terceira edição da Feira Agropecuária e no leilão de gado do Namibe. O evento, aberto nesta sexta-feira no município do Sacomar, conta com a presença de produtores das províncias da Huila, Cunene, Luanda e Namibe. 75 expositores participam da terceira edição da Feira Agropecuária e Leilão de Gado do Namibe. O evento, aberto esta sexta-feira no município do Sacomar, conta com a presença de produtores das províncias da Huila, Cunene, Luanda e da anfitriã Namibe. A feira visa promover a produção agropecuária, valorizar os esforços dos produtores, cooperativas e empresas do setor. Viemos para dar o nosso máximo, trouxemos os gados de qualidade para mostrar na nossa feira, alguns para vender. Então viemos fazer a festa do Namibe e estamos aqui para contribuir, né, que o agro no nosso país continua a andar. Trouxemos rações de animais e pedra de sal para a produção animal. Agora, para a prevenção e medicina animal, nós trouxemos antibióticos desparasitantes e outros afins. E alguns que nós também vendemos, que são as sementes. Nós esperamos com esta grande feira agropecuária e leilão de gado encontrar investidores para o nosso município e permitir assim o desenvolvimento do trabalho no setor da agricultura para potenciar a agricultura familiar. A administradora do Sacomar realça a importância da aposta na agricultura familiar para garantir o desenvolvimento sustentável da região. Estamos apenas no início de uma caminhada que será, sem dúvidas, marcada por crescimento sustentável, promoção da agricultura familiar, valorização do nosso gado e da integração efetiva dos nossos produtores nos nossos grandes mercados nacionais. Para o governador Archer Mangueira, o estímulo à agricultura familiar e empresarial é o eixo prioritário do Executivo, visando o incremento da produção alimentar no país. O estímulo à agricultura familiar e empresarial mantém-se como o eixo prioritário do governo angolano no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, visando o incremento da produção das famílias rurais e a consecução da segurança alimentar em todo o território nacional. Por essa razão, o Executivo tem conferido prioridade absoluta ao desenvolvimento do setor agrário, convicto de que a diversidade da economia nacional depende em larga medida de uma agricultura moderna, sustentável, tecnologicamente evoluída e acessível a todos. Angola na rota do turismo internacional. Em destaque. Mercado. Se hoje eu sou um entregador, eu dou graças a Deus. Mais vale a pena fazer isso do que não fazer nada. Detalhes sobre uma das profissões mais solicitadas do momento. O dia a dia do entregador é mesmo difícil. É um trabalho que nós não sabemos
o que pode acontecer. Temos automobilistas que são apressados. A corrida diária. A pessoa acorda de manhã cedo para ir atrás do pão. Riscos e ganhos. Estamos sempre atentos a qualquer eventualidade. Nós não tivemos que ter um controle, acabamos aonde? Ou no hospital, ou acabamos por perder a vida. Impacto na empregabilidade juvenil. Amo esta minha profissão. No fim do mês, gastei qualquer coisa. O entregador. Reportagem da semana. Exclusivo. A Procuradoria-Geral da República confirmou hoje o envolvimento de responsáveis públicos na proliferação do contrabando de combustíveis no país. De janeiro a março do ano em curso foram apreendidos mais de 770 mil litros de combustíveis nas fronteiras. 311 processos estão em curso e 325 cidadãos foram detidos. São notórios os custos sociais, políticos e econômicos que a prática de contrabando de combustível tem causado ao Estado. Este fenômeno é realizado por via terrestre, fluvial ou marítimo. Agentes públicos envolvidos permitem a proliferação do fenômeno, alimentando o surgimento de novos participantes que se dedicam à prática de crimes que provocam danos econômicos consideráveis ao Estado. O gasóleo continua a ser o produto petrolífero mais contrabandeado, com mais de 515 mil litros apreendidos, seguido do petróleo iluminante com 126 mil e depois a gasolina com 119 mil litros. Segundo a AGT, 2023 foi o período em que o fenômeno aumentou. Portanto, o contrabando de combustível em 2023 atingiu o seu ponto mais alto, sendo que as fronteiras do Luvo e do Luau, portanto, estamos a falar das províncias do Zaire e agora Mochico Leste, portanto, são as fronteiras ou as localidades que observaram maiores ocorrências neste domínio. Entretanto, a Polícia Nacional do Zaire aplicou algumas medidas para combater o crime de contrabando de combustível. Proibiu o STEP, também conhecido como reservatório de combustível, nos caminhões. Estes, no Zaire, têm tolerância zero. A lei número 5 de 23 de abril. Essa lei, sim, ajuda-nos e de que maneira combatermos o contrabando. Essa lei define e orienta-nos de que os caminhões com o STEP já não serão única e simplesmente aplicados a multa de acordo com o Código de Estrada. Ditam a apreensão do meio. O Instituto Regulador de Derivados de Petróleo também avançou algumas medidas de combate ao contrabando. O controlo da quantidade de combustível que entra para a província do Zaire é uma delas. O combustível que é transportado para a província do Zaire tem que ser autorizado em função da necessidade. A província do Zaire tem uma instalação que é o terminal oceânico do Soio de armazenagem de combustível. E em certos momentos não há capacidade de abastecer as necessidades da província. Só quando se registra esta carência é que se autoriza que saia combustível de Luanda para a província do Zaire. E essa autorização, esse transporte, só pode ser dos operadores que têm postos de abastecimento na província do Zaire. Nos casos em que apreendem-se os meios e os processos ficam sem arguídos, já que os motoristas colocam-se em fuga, estes meios são revertidos a favor do Estado. Foram hoje apresentadas ao plenário do Tribunal Constitucional as juízas conselheiras Amélia Varela e Emiliana Margarete Kessongo. As magistradas que foram eleitas recentemente pela Assembleia Nacional substituem as juízas jubiladas Maria da Conceição Sango e Josefina Neto. Ao falar durante a cerimónia, a juíza conselheira, presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, elogiou a postura das juízas jubiladas e apelou
ao comprometimento da parte das novas magistradas. A cerimónia começou com a apresentação do Tribunal Constitucional às novas juízas que, em substituição das conselheiras jubiladas, passam a integrar o plenário. Entre uma explicação e outra, a juíza conselheira Emiliana Margarete Kessongo foi encaminhada pela juíza jubilada Josefa Neto ao lugar que doravante irá ocupar no plenário. Das mãos do secretário-geral do plenário, a magistrada recebeu um kit composto por diversos livros que vão servir de apoio no exercício das suas funções. Ato idêntico foi feito com a juíza conselheira Amélia Varela, que recebeu palavras de encorajamento da magistrada jubilada Maria da Conceição Sango, a quem vai substituir. Da parte das jubiladas, Maria da Conceição Sango e Josefa Neto, ficou o sentimento de dever cumprido. A ocasião foi também aproveitada para um pedido de desculpas. Vou pedir desculpa aos meus colegas pela minha mente aberta, por muitas das vezes não me subordinar, porque aquilo que eu tenho que me subordinar em primeiro lugar é a minha consciência, que infelizmente foi retirada da nossa Constituição. Dar o melhor de si em nome do povo, servir a nação, fazer justiça com consciência. Como pode ser observado, as respostas seriam inúmeras. Também referir que não é fácil o exercício de juíza conselheira do Tribunal Constitucional. No entanto, a minha experiência enquanto tal deixou em mim marcas que sinalizam de forma intermitente a necessidade que deve existir em cada juíza de saber o porquê e para quê somos juízas do Tribunal Constitucional. Ao longo do exercício, pude registrar e até o momento mantenho o pensamento segundo o qual a função de juíza conselheira do Tribunal Constitucional requer elevada sustentação moral e perseverança no desiderato de fazer justiça em nome do povo. As magistradas jubiladas impuseram as medalhas do Tribunal Constitucional nas novas juízas conselheiras daquele órgão judicial responsável pela monitoria dos atos eleitorais e da ação dos partidos políticos. Amélia Augusto Varela e Emiliana Margarete Nangakovie Kessongo prometem não defraudar a confiança que lhes foi depositada. Hoje, ao adentrar nesse espaço respeitável da justiça, reafirmo o meu compromisso em contribuir para a consolidação do Estado de Direito, assegurando que cada decisão preferida reflita os valores democráticos e os anseios dos cidadãos. Assumo com grande responsabilidade e sei que o mérito não está no brilhantismo dos argumentos que esta Corte venha a proferir. Eu penso que o brilhantismo do nosso trabalho está também no impacto que ele providencia na vida daqueles que nos mandataram. Laurinda Cardoso, a juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, agradeceu a dedicação das juízas que passam agora ao jubilado das novas magistradas. Laurinda Cardoso espera seriedade e comprometimento diário. Quero expressar a imensa gratidão pelos anos de trabalho árduo, dedicação incansável e pela marca indelével que deixaram nesta instituição. Entretanto, ao celebrarmos o passado, também olhamos para o futuro com otimismo. Hoje, temos o privilégio de dar boas-vindas a duas novas juízas conselheiras, a conselheira Margarete e a conselheira Amélia, que se juntam a essa corte que chamamos Família Tribunal Constitucional, com o desafio de continuar a proteger e a garantir os direitos fundamentais de todos e a preservação do quadro principiológico constante da Constituição da República de Angola. Durante a cerimónia, houve ainda espaço para a entrega de presentes para as juízas jubiladas e as novas conselheiras do Tribunal Constitucional. O ato foi testemunhado pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, Hélder Pitagros, Procurador-Geral da República, Manuel Gonçalves, Vice-Governador de Luanda para o setor político e social, dentre outras entidades. Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Seguimos para um curto intervalo, voltamos a seguir. Até já.
Da República, João Lourenço recebeu hoje em audiência no Palácio Presidencial o enviado especial do homólogo senegalês Bassirou Faye. No final do encontro, Abdourahmane Sarr, que é o ministro da Economia, Planeamento e Cooperação do Senegal, avançou à imprensa os temas discutidos com o presidente da União Africana. Donc, comme envoyé spécial du président Bassirou. Vim na qualidade de enviado especial de Sua Excelência o Presidente Bassirou Diomaye Faye, Presidente da República do Senegal, para poder transmitir a Sua Excelência o Presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, Presidente de Angola, os seus sentimentos de fraternidade e também de amizade. Como sabem, o presidente João Lourenço tomou posse como presidente pro tempore da União Africana e, tendo em conta as boas relações de amizade e de cooperação existentes entre a República de Angola e a República do Senegal, o presidente Bassirou Diomaye Faye indigitou-me junto à Sua Excelência o Presidente João Lourenço para poder transmitir a disponibilidade da República do Senegal em apoiar a presidência angolana, em trabalhar junto com o presidente João Lourenço na sua presidência e dar o suporte necessário, visto que tenho à sua frente uma pesada tarefa para poder dirigir o nosso continente durante este ano de 2025. A l'accompagner dans cette mission très importante. O Presidente da República, João Lourenço, concedeu nesta sexta-feira indulto a vários cidadãos condenados a penas de prisão no âmbito dos 50 anos de independência nacional e pelo Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. O decreto assinado pelo chefe de Estado entra em vigor a partir de segunda-feira, 14 de abril. Beneficiaram do indulto 6 cidadãos na província do Bengo, 15 cidadãos na província de Benguela, 7 na província do Bié, 4 em Cabinda, 7 na província do Kwanza Norte, 9 cidadãos na província do Kwanza Sul, 4 na província do Cubango. Na província do Cunene beneficiaram do indulto 6 cidadãos, 7 no Ambo, 13 cidadãos na província da Huila, 7 na província do Icolo e Bengo, e a província de Luanda foi beneficiada com 20 cidadãos. Na Lunda Norte foram contemplados 7, 5 na Lunda Sul, Malange 7, Mochico também 7, Namibe 7, Uige 6 e província do Zaire com 6 cidadãos. Fora de portas, a comunidade dos países da língua portuguesa alertou hoje que o corte de financiamento nos programas de ajuda humanitária pode ter um impacto devastador para os sistemas de saúde. Durante a abertura da reunião dos Institutos de Saúde dos países membros da CPLP, os participantes afirmaram que a questão da redução do financiamento a nível mundial para a saúde poderá ter um impacto devastador pelo facto de os sistemas de saúde, já frágeis em alguns países, enfrentarem escassez ainda maiores que as atualmente enfrentadas. Os cortes de financiamentos geram preocupações sobre a aparição de novas doenças e agravamento das já existentes, tendo em conta a incapacidade financeira dos Estados. As instituições de saúde da CPLP demonstram forte preocupação com a propagação de vírus como dengue e chikungunya, aumento a nível mundial de casos de mpox, aumento da frequência de surtos de febres hemorrágicas em África, nomeadamente ébola, Marburg, antavírus, entre outros, e o rápido alastramento de bactérias altamente resistentes aos antimicrobianos que reduzem as opções de tratamento medicamentoso das infecções. Na reunião da comunidade dos países de língua portuguesa, os membros da organização defenderam a necessidade de um olhar internacional para a saúde como prioridade e para os setores sociais que devem continuar a estar no centro das atenções. O anúncio do corte de financiamento feito pela administração Trump tem estado a preocupar várias organizações internacionais. O governo americano eliminou 83% dos programas da Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, a USAID, que prestava 42% da ajuda humanitária internacional, com um orçamento anual de 42,8 mil milhões de dólares.
O líder da junta militar que governa o Gabão, Brice Oligui Nguema, é apontado como favorito a vencer as eleições marcadas para este sábado. O pleito constitui um marco que coloca fim oficial ao período de transição em direção ao restabelecimento de um governo eleito depois do derrube por golpe de Estado em 2023 do presidente Ali Bongo. O líder da junta militar governante tornou-se elegível ao cargo de presidente depois de, no final de 2024, ter promovido uma revisão constitucional que dá aos militares a possibilidade de concorrer para o lugar mais alto da nação. Neste sábado, cerca de 850 mil gaboneses vão às urnas para eleger o próximo presidente do país, numa corrida disputada por 8 candidatos. Os destaques recaem para Brice Oligui Nguema, líder da junta, e Alain-Claude Bilibinze, de 57 anos, antigo primeiro-ministro do governo de Ali Bongo. O Porto de Luanda recebeu nesta sexta-feira um navio cruzeiro proveniente da África do Sul com cerca de 980 passageiros a bordo, sendo a maioria de nacionalidade norte-americana. Os turistas mostram entusiasmo e curiosidade em conhecer alguns dos principais pontos turísticos da capital angolana. Entre os locais de visita estão a Ilha de Luanda, o Miradouro da Lua e a Barra do Kwanza. Ao sair a bordo, o ambiente era de animação, com os visitantes ansiosos por explorar a cultura, gastronomia e as paisagens naturais de Angola. Sim, é a minha primeira vez aqui. Nós apenas gostaríamos de ver o básico, a história, as pessoas, a música manifestada durante as danças daqui. Primeira vez aqui. Estou muito empolgada, vindo de um cruzeiro à volta do mundo e entusiasmada por pararmos aqui. E é para dizer aos amigos que eu não estou a acreditar que estou em Angola hoje. Eu gostaria de saber sobre a cultura das pessoas, o que as deixa feliz, suas danças e música. Segundo José Cabral, diretor-geral da Travel Gest, normalmente uma embarcação desta envergadura permanece no Porto de Luanda até ao fim do dia. Vão hoje, durante o dia, fazer vários passeios turísticos na cidade, uns dentro da cidade, outros na Ilha de Luanda e também alguns que vão para Mirador da Lua e Barra do Kwanza. Ainda segundo a empresa, no sábado está prevista a chegada de mais um navio cruzeiro proveniente do Namibe. Já no dia 19 de abril, um novo embarque será feito no Porto do Namibe, com chegada a Luanda prevista para o dia 21. Amanhã temos mais um que teve ontem no Namibe e que vai escalar amanhã aqui em Luanda. Temos outro no dia 19 de abril também no Namibe, que estará aqui dia 21 também. Após a passagem por Angola, o navio vai seguir viagem por outros pontos da costa africana, tendo como destino final a Inglaterra. O Entregador. Reportagem da semana. Em destaque. É daqui a pouco a reportagem da semana. A seguir desporto, o presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, garantiu que Pedro Gonçalves vai continuar no comando técnico dos Palancas Negras e que estão a ser feitas as renovações dentro da FAF. Questões inerentes ao futebol nacional fizeram parte do encontro que o presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, manteve com os jornalistas no balanço sobre os 100 dias à frente do órgão reitor do futebol nacional. Fernando Alves Simões garantiu que o selecionador nacional Pedro Gonçalves vai continuar no comando dos Palancas Negras, uma vez que não existem motivos para o afastamento do técnico português de 49 anos. Pedro Gonçalves é o treinador da Seleção Nacional e continuará a ser o treinador da Seleção Nacional, porque até o momento não há razões para ser substituído. Alves Simões afirmou também que não se sente satisfeito com a existência de apenas 3 treinadores angolanos com a licença A da Confederação Africana de Futebol e avançou a possibilidade de mexer na direção técnica da FAF, cargo ocupado por Miller Gomes. Eu não tenho aqui absolutamente nada assinado que o Miller Gomes tenha sido demitido. Mas se me perguntar se eu estou satisfeito, não estou satisfeito. Isso é ficar claro. Porque os quadros devem obedecer
portanto, há princípios, há regras. E nós fizemos uma análise profunda, não é possível, neste momento, termos só 3 treinadores da classe A, que é o próprio Miller Gomes, é o próprio Zé Camaral e é o próprio Chipenda. Ora bem, este quadro tem que se mudar o mais depressa possível, porque temos muitos treinadores e é preciso que se dê também a oportunidade a outros. A renovação nos quadros da FAF é uma realidade no mandato de Alves Simões. O número 1 do órgão reitor do futebol nacional garantiu que aposta forte na profissionalização do capital humano e que Arthur Vilinga, então diretor das seleções nacionais, não terá o mesmo cargo. Vamos profissionalizar. Vamos dividir isto por setores. Seleção A terá o seu diretor. Seleção sub-17 ou formação terá o seu diretor preparado para lidar com os escalões de formação. Futsal terá o seu diretor. Futebol de praia terá o seu diretor. Portanto, estamos a profissionalizar o setor para dar melhor resposta àquilo que são as nossas exigências. O 8º presidente da FAF, Alves Simões, salientou ainda que a resolução do caso Ari Papel só depende do jogador. O Ari Papel, ele é o primeiro que tem que dizer que quer vir para a Seleção Nacional. Estamos todos recordados que o Ari Papel, a dado passo, disse que enquanto o treinador for o Pedro Gonçalves, ele não viria para a seleção. Pensamos nós, qualquer ação da nossa parte, primeiro tem que ser tomada pelo atleta em causa. O atleta que deve dizer, ou pedir desculpas, que está disponível e quer continuar a dar o seu contributo para a Seleção Nacional. Alves Simões foi eleito presidente da FAF a 30 de novembro de 2024, ao bater na concorrência Arthur Almeida Silva e Norberto de Castro. Ora, e o Petro de Luanda vence a edição 47 da Taça de Angola em basquetebol, após derrotar na final o Vila Clotilde. O Manuel da Cruz está no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. Boa noite, Manel. Saudações, Simeão Mondula e a vasta audiência da Rede Girassol. Terminou em instantes a final da 47ª edição da Taça de Angola em basquetebol masculino, com o triunfo do Petro de Luanda por 110-82 diante do Vila Clotilde, 28 pontos de diferença. O cenário aqui na Cidadela continua. Nós vamos à conversa com o jogador do Petro, Cléuzio Castro. O Petro de Luanda encontrou o Vila Clotilde, que entrou bem na partida, mas a experiência do Petro de Luanda falou mais alto e conquistou a final da Taça de Angola. Primeiramente, tenho que aplaudir a equipa do Vila, fez um excelente jogo. Espero que eles continuem assim. Estão fazendo um bom campeonato para já. E parabenizar a minha equipa, que estivemos bem do princípio até o fim. É o que o coach queria e simplesmente estamos a fazer o nosso dever. 28 pontos de diferença, vimos Cléuzio Castro com 10 pontos apontados. Sim, é o meu trabalho, meu velho. É o meu trabalho, então. Mais uma taça em casa. Estamos aqui. Vem aí os playoffs do Unitel Basket e provavelmente já também a Liga Africana de Basquetebol, a BOL, cujo Petro de Luanda é o detentor do troféu. Que Cléuzio teremos e que Petro teremos para essas duas vertentes? O mesmo de sempre. O mesmo de sempre. O coach está sempre a puxar por nós. Estamos a nos dedicar o máximo para sermos campeões. E é tudo. É tudo. Muito obrigado. Foram as palavras de Cléuzio Castro, posto do Petro de Luanda. Petro que venceu a 47ª edição da Taça de Angola em basquetebol, 110-82 diante do Vila Clotilde. O destaque da partida recai para o base do Vila, Custódio Germano, que anotou 26 pontos, e também do extremo base do Petro de Luanda, Rigoberto Mendonça, que esteve com 22 pontos. Na casa dos 2 dígitos, além de Mendonça, no Petro de Luanda, Pape Badi com 11 pontos, Abubakar Gakko com 19,
Cláudio Castros com 10 pontos, Kenneth Manuel com 11, Childe Dundão com 13 pontos e Yannick com 11 pontos. Está tudo contado aqui a partir do pavilhão principal da Cidadela Desportiva, Catedral do Basquetebol Nacional. Vitória do Petro de Luanda, 15ª Taça de Angola conquistada. Saudações. Ora bem, saudações, Manuel da Cruz. Emoções da Taça de Angola em basquetebol. Seguimos para mais um curto intervalo. Volte connosco. Até já. E foi curto o intervalo, estamos de volta e agora com a reportagem da semana. Hoje trazemos como proposta a profissão do entregador. Consta da lista do Fórum Económico Mundial como uma das mais solicitadas do momento. O órgão prevê que será assim até 2030. Em Angola, a prática, à semelhança do que se registra noutras partes do mundo, cresce e acolhe maioritariamente jovens. A reportagem tem a assinatura do Ernesto Jaime. Uns levantam-se mais tarde, mas Cirilo levanta-se cedo. Logo nas primeiras horas cuida da higiene e veste-se prontamente para ir mais um dia à busca do sustento para a família, sendo o irmão mais velho de 2 jovens. Mochila nas costas, vai dada a mistura. Acordo às 8 horas da manhã. A primeira coisa que vem à mente é estar no horário de trabalho, então preparamos o look, porque sabemos que a forma como nos apresentamos é mesmo muito importante, principalmente para, como é que eu diria, nós motoqueiros dizemos carburar a gorjeta. Às vezes para o cliente, depois de preparado, vem para o trabalho. É na base, onde o jovem marca a presença por assinatura, recebe o seu equipamento de trabalho e segue para um ponto de referência, as famosas placas, que muitas vezes é um concentrado de entregadores que ficam perto de restaurantes, hamburguerias ou outros pontos à espera da próxima ligação. Colega Cirilo, estamos a ligar para informar que a encomenda submetida ao cerrado que está na tua aplicação já está pronta para o levantamento. Ok. Já estou a caminho do restaurante, daqui a nada chego e vou já levantar o pedido. Tá, obrigada, até já, bom trabalho. Então logo o pedido cai, vamos levantar o pedido. Depois de levantar, vamos para o cliente. E aí começa um novo processo, já sabemos que estamos a lidar com uma pessoa, com uma individualidade, então a maneira de nos comportar também é diferente. Organizamos o português, vemos onde é que está a faltar, onde é que precisamos limpar. Diferente de Cirilo, que está vinculado a uma empresa, estão vários outros jovens que trabalham de forma independente, muitas vezes com meios próprios ou não, assim como o Bruno, entregador há 7 anos, que viu no serviço de entrega uma escapatória ao desemprego. Olha, o dia a dia do entregador não é nada fácil, é mesmo difícil. Às vezes você liga no cliente, não vai te atende mais tarde, isso aqui é complicado mesmo, mas também eu amo desta minha profissão, um trabalho que me dá o pão de cada dia para a minha família. Hamilton preenche as estradas da cidade de Luanda com seu meio rolante e bem equipado, entregando comida e outros itens, sobretudo a instituições públicas. Fora a entrega de comida, o jovem conta que pode receber cerca de 5 chamadas por dia para a entrega de documentos e afins, chegando a cobrar uma taxa de acordo com a distância da corrida. Por dia posso receber 5 a 8 ou a 10 chamadas. Eu tenho umas tias aqui no Maculuço, quando não têm tempo para resolver os problemas dela, que às vezes o caso de divisas, tem um cliente que precisa, as notas, não sei o quê, ligam para mim, eu estou sempre disponível. Se for para aqui pelo centro, podemos cobrar o valor de 1.000 kwanzas ou 2.000 kwanzas. A
realidade é que as dificuldades sociais e econômicas não limitam os jovens apenas ao serviço de entrega. Com o aumento das vendas online e da demanda das entregas rápidas, a profissão de entregador, ou também conhecida como motoboys, é uma profissão que vem ganhando destaque no mercado de trabalho. O que antes era uma profissão limitada, hoje contribui muito para a dinâmica urbana. Descriminalização, falta de segurança nas vias e a falta de regulamentação adequada para esta profissão são alguns desafios enfrentados pelos entregadores. Profissão esta que todos os dias recebe jovens que, sob duas rodas, procuram o sustento para as suas famílias. Sofremos uma espécie de preconceito com os automobilistas que muitas das vezes não respeitam os motoqueiros assim em geral. Mas fora disso, é desafiador e no trato com diferentes pessoas a gente consegue cada vez mais elevar a nossa capacidade de ser humano. Está todos os dias na estrada, meu irmão. Não é nada fácil. Você vai encontrar muita coisa. Os colegas que metem mal a moto, te ofendem, não sei o que, está na estrada não é nada fácil. Mais respeito também para essa classe. Porque, hoje em dia, muitas pessoas vejam também, uns podem até aplaudir, outros podem banalizar. Porque eu digo isso porque eu sofro isso todos os dias na estrada. Sofremos discriminação. Dizem sempre que não, os meninos das entregas são sempre os mais apressados. Nem sempre somos os apressados. Também temos automobilistas que são apressados, nos respeitam. Se nós não tivermos que ter um controle, acabamos aonde? Ou no hospital, ou acabamos por perder a vida. E chega a noite, que acarreta consigo avenidas pouco iluminadas, trânsito e até a desconfiança da pessoa que solicita os serviços de entrega, num período em que qualquer um que esteja encapuzado ou coberto o rosto é estranho. Graças a Deus nós usamos um aplicativo que às vezes, durante o tempo que nós vamos fazer a entrega, a gente vai conhecendo alguns clientes. Como esse cliente que eu fiz a entrega agora, como vocês viram, é um cliente que graças a Deus a localização dele está bem localizada, está numa via bem principal. Tem vezes que nós temos clientes que às vezes do tipo, nos complica um pouco porque nós usamos um GPS. Às vezes somos obrigados a ligar para o cliente vai nos dando a indicação, temos que entrar às vezes em umas ruas que às vezes não conhecemos, mas a gente vai procurando, encontramos uma solução e satisfazemos a vontade do cliente, que é o nosso objetivo. O contacto direto com nacionais e estrangeiros vai despertando algumas visões para os mais atentos, como estudar outras línguas. Facilidade em lidar com estrangeiros, na dificuldade da comunicação, nos obrigou a aprender línguas. E por causa disso, hoje eu falo inglês, por causa da necessidade de comunicação. Então, e cada vez mais, venho a descobrir novos horizontes que esse trabalho vem me apresentando. É gratificante por quê? Porque a pessoa acorda de manhã cedo para ir atrás do pão. E é um pão que a gente vai atrás com suor, com esperança de que no fim do mês vai ter qualquer coisa. O entregador. Foi assim a reportagem da semana e ficamos por aqui hoje. Obrigado pela companhia de sempre. O Girassol Jornal volta amanhã às 19h45. Continuação de uma boa noite de sexta-feira. Passe bem.